Olá, sejam bem-vindos a mais um Ponto e Contraponto em Oncologia Torácica da Onconews. Eu sou Riad Yunis, eu sou o diretor-geral do Centro de Oncologia do Hospital Oswaldo Cruz e ao meu lado tem meu amigo, o Marcelo Cruz. Marcelo é um oncologista clínico, conhecido de todos nós, amigo de todos nós, que está atualmente trabalhando no Hospital Sírio-Libanês. E nós estamos hoje como nosso hiper amigo de muitos anos, o Rodrigo Henriot. Rodrigo ele é radioterapeuta e hoje ele é o coordenador-chefe do serviço de radioterapia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz aqui em São Paulo. Nós vamos conversar um pouquinho com o Rodrigo sobre a radioterapia, principalmente na doença mais precoce, e se tivermos um pouquinho de tempo, talvez até em outras indicações. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Entre amigos fica mais fácil. Isso é muito simples. Deixa eu te falar, Rodrigo, eu como cirurgião, eu estou preocupado com você. Estou vendo que você está avançando com uma velocidade muito grande em cima dos meus últimos doentinhos que eu posso operar, que é aqueles que têm tumores mais precoces. A tecnologia melhorou, o que se fazia 15, 20 anos atrás, hoje já mudou para o bem, a precisão está maior, nós temos percebido toxicidade mais tolerada no pulmão e nos órgãos adjacentes. E já sabemos hoje que praticamente a radioterapia para tumores precoces em doentes comprometidos clinicamente quase que virou uma rotina. Queria saber como que estamos hoje como resultados para esse grupo de pacientes e como que você pensa em transportar esses resultados para doentes que são operáveis clinicamente e cirurgicamente. Como que você pensa isso? Bom, esse avanço da medicina é para todas as áreas, né? Da mesma forma que a cirurgia vem avançando com técnicas de EBUS minimamente invasivas, enfim, radioterapia também. Então a gente tem, ao longo do tempo, esses pequenos saltos de cada especialidade. E a gente é dramático por natureza, né? Então às vezes acha que, bom, agora isso vai ser definitivo e a vida não é definitiva. Então, com relação às lesões de pulmão, né, basicamente os não pequenas células de pulmão, estágio inicial, a questão da radiocirurgia foi porque a radioterapia, nos moldes que a gente fazia, com fracionamento convencional, com dose convencional, tinha resultado muito ruim. Na verdade, a gente tem algo em torno, para lesões iniciais, de 20% a 30% de chance de controle em 5 anos com a radioterapia clássica, estándar, que se faz isoladamente. Isso era muito ruim e é uma opção péssima quando se compara aos resultados da cirurgia para uma lesão inicial. Então, radioterapia sempre foi mal vista nesse sentido para doenças iniciais em que seria monoterapia. Quer dizer, não dá para operar, não tem performance para fazer quimioterapia, só sobrou a radioterapia. Era o pior cenário. Então a gente precisava fazer alguma coisa, né? Já que a cirurgia e a oncologia clínica vinham melhorando, a comunidade médica resolveu usar outros conceitos, ao invés daquele fracionamentozinho de várias frações ao longo de 35 dias úteis, por que não usar técnicas de radiocirurgia ablativas que a gente faz, por exemplo, para lesões metastáticas cerebrais, que são muito efetivas. A tecnologia permitiu que um órgão que está em movimento, com uma lesão lá no seu centro, que a gente pudesse acertar com precisão com essa técnica. Então a evolução também da imagem, acoplada à radioterapia, fez com que esse conceito pudesse ser lançado. Por que não fazer algo ablativo para essas lesões iniciais não passíveis de cirurgia? E aí começou todo esse histórico. Os resultados foram sendo colhidos, como não precisava de nada muito especial, diversas instituições no mundo começaram a fazer esses protocolos e os resultados começaram a surgir. Inicialmente investigativos, fase 1, fase 2, e a gente já tem hoje 4 estudos fase 3 robustos em andamento para tentar dar essa resposta final. Essa resposta ainda não temos. O primeiro estudo, que foi na verdade foram 2 estudos e uma meta-análise, juntaram o STARS e o ROSEL para a radiocirurgia, tem uma série de viés de
alocação, de interpretação, de resultados, inclusive, foram favoráveis ao grupo radiocirurgia, em comparação com uma cirurgia ou lobectomia, uma sublobar, mas os resultados são questionáveis. A gente coloca mais como uma prova de conceito do que propriamente um resultado real. Mas tem um estudo muito interessante feito no Netherlands, que é a Holanda, em que eles fizeram o seguinte: de 99 a 2, pegaram 9 anos e dividiram por 3 triênios. Pacientes com 75 anos de idade ou mais, que poderiam ser operados. Só 1/3 desses pacientes foram efetivamente operados. 2/3 não tinham condição cirúrgica. E ou recebiam radioterapia convencional ou nada. A gente observava o que ia acontecer e a gente sabe o que ia acontecer. Um paciente com tumor de pulmão inicial, intratado ou não tratado, ele tem algo em torno de 50% de chance de morrer pelo câncer de pulmão. Mesmo que tenha várias outras comorbidades cardíacas, pulmonares, que é o perfil desses nossos pacientes. E o que eles fizeram? Eles analisaram esses 9 anos e dividiram em 3 triênios. No primeiro triênio, era só cirurgia em 36% dos pacientes. E não tinha radiocirurgia. Só a radioterapia convencional em um número pequeno. No segundo triênio, algumas instituições de ensino tinham a permissão do governo para fazer radiocirurgia. E no terceiro triênio, todos os hospitais que tivessem capacidade poderiam fazer radiocirurgia. Ao longo desses 3 triênios, na Holanda, houve um ganho de sobrevida global. E eles foram destrinchar o que contribuiu para isso. Cirurgia nos 3 triênios, nada mudou. 36% para 33%, 32% de todos os pacientes continuaram sendo operados. Só que aqueles que não tinham condição cirúrgica entraram no grupo de radiocirurgia. E no último triênio houve um ganho de sobrevida global, populacional na Holanda, por conta da introdução de radiocirurgia. Então, hoje a gente considera que radiocirurgia não vai substituir a cirurgia, especialmente porque a gente depende do PET. E o PET tem de 8 a 10, 11% de falso negativo no mediastino. Isto é imbatível para a cirurgia. A cirurgia faz avaliação linfonodal e muda o protocolo de tratamento e muda a chance desse paciente de ser resgatado. Então, hoje a gente considera que a radiocirurgia entra para aqueles pacientes que não são passíveis de cirurgia. Então, ao invés de tirar a cirurgia do campo, a gente oferece uma outra forma curativa para aqueles que não teriam benefício cirúrgico. Na verdade, a gente está oferecendo mais à nossa população. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Desculpe, Marcelo. Aqui estamos no Brasil. Essa radiocirurgia ou radioterapia estereotáxica extracraniana tem em qualquer lugar? Qual é o teu ver? Quer dizer, esse é possível em qualquer lugar no país ou tem algum centro só? Ou como que é hoje? Essa é uma questão. A gente fica muito atrelado à tecnologia. Só que os estudos que já têm 8 anos foram feitos com uma tecnologia de rádio conformada tridimensional, com imagem planar, não tinha nem imagem tomográfica acoplada às máquinas que hoje existem. Então, muitos dos resultados de longo prazo que a gente está avaliando hoje foram de pelo menos 10 anos atrás, com técnicas de 10 anos atrás, mais simples, mais simplificadas. Claro que, quanto mais tecnologia você vai agregando, maior precisão, menos toxicidade. Então, o que eu posso te dizer é que hoje, para o Brasil, sim, provavelmente em 1/3, a metade dos serviços de radioterapia no Brasil, nós teríamos condição de fazer radiocirurgia para pulmão. Perfeito. Eu acho que você colocou 3 pontos importantes. Primeiro, no estudo da Holanda, dados de vida real, né? Real world data, que hoje é importantíssimo para colocar na prática. Exato. Hoje está se discutindo muito os dados de estudos, claro, sempre serão importantes, fase 1, 2 e 3, mas esses real world data são fundamentais até para trazer para a realidade, seja de um país como a Holanda, ou até para passar para outras realidades como a nossa. O segundo ponto é a idade mediana de diagnóstico de câncer de pulmão, 72 anos. Então, pacientes de mais idade são aqueles que,
infelizmente acabam tendo o diagnóstico, seja de um tumor inicial, seja de uma doença avançada. E o terceiro ponto da tecnologia. Então, eu vejo você colocando esses 3 pontos, eu vejo com tudo isso que existe sim uma facilidade ou um acesso no Brasil, como o Riad perguntou, em vários centros para poder utilizar, né? Mas o ponto que fica é a questão o paciente sendo ressecável clinicamente, a cirurgia ainda é a primeira opção. E esses dados de estudos de fase 3, porque quando a gente faz os eventos, Riad, eu sempre coloco essa pergunta, né? Quando que a radioterapia vai substituir a cirurgia? Eu me lembro uma vez que eu coloquei algumas questões e não pus uma de que não ia, eu até falou, poxa, mas você está sendo muito otimista. Mas esses dados da meta-análise, esses dados de real world data, eles estão trazendo para esse ponto de fazer. E a gente entra também na questão é claro que está muito novo, mas de uma imunoterapia associada a esse tratamento inicial. Como é que está essa perspectiva de imuno mais rádio em doença inicial? Olha... Porque assim, até antes de você responder, esses estudos de fase 3 que estão em andamento, eles vão acabar ficando, quando sair o resultado, ele vai ser obsoleto. Exato. Porque o dado da imuno vai chegar e... Isso criou um ambiente diferente para a gente. Quando a gente faz doses em radioterapia até 500 centigraus, há uma forma de resposta tumoral conhecida pela radiobiologia. Com o advento da tecnologia que permitiu expandir isto para doses de 1.800, 2.000 centigraus para cada fração, só lembrando que no ambiente de pulmão, por exemplo, a gente estava habituado a doses de 6.600, 7.000. Hoje a gente fala com radiocirurgia em doses equivalentes de 15.000 centigraus. Então, esse racional, quando a gente muda a dose por fração para doses muito altas e muito poucas frações, a interação com o tumor é outra. O que se percebe hoje é que há inclusive alteração de citocinas plasmáticas quando se faz IMRT com fracionamento convencional e IMRT em radiocirurgia. Quer dizer, o uso de radiocirurgia produz muito menos citocinas inibitórias do que a radioterapia tradicional. Já existe o conceito, por exemplo, de associação com inibidor de tirosina quinase mais radiocirurgia para produzir um efeito sistêmico. A gente tem relatos de efeitos abscopais em que você trata uma lesão e tem resposta em doença disseminada. O estudo de um colega meu do Oswaldo Cruz é para célula tumoral circulante associada com radioterapia. Esse é um ambiente que vem trazendo muito mais perguntas do que a nossa capacidade de responder. Inúmeros estudos em andamento, se a gente for abrir no Clinical Trials, tem inúmeros estudos em andamento para doença inicial, tratada com imunoterapia e radiocirurgia. Quer dizer, na tentativa de explorar essa associação entre os dois. Mas é muito empírico ainda, infelizmente. Excelente. Quando você faz a radioterapia estereotáxica, a radiocirurgia, você deixou muito claro que o radioterapeuta irradia o que ele está vendo. Então, se o PET fala que só tem esse nódulo, não tem nada no mediastino e deixa o mediastino sem irradiar. No segmento, se recidivar o mediastino, ainda dá para irradiar com a mesma intensidade que você tivesse que planejar? Ou pelo simples fato de ter utilizado alguma coisa no pulmão, isso te limita de alguma forma no mediastino? Tem que ter medo se ele recidivar no mediastino, que você não vai poder mais fazer a radioterapia igual a de prima ou de upfront? A gente incorpora muitos critérios da aviação civil. Segurança. Processo, protocolo e segurança. Então tudo isso está muito estabelecido em radioterapia. Quando a gente vai fazer um tratamento em pulmão, eu já tratei. Eu já sei quanto de pulmão sadio foi comprometido. A gente faz a espirometria, a prova de função pulmonar pré-radiocirurgia, e toda vez que vai fazer um novo procedimento para ver se houve perda que eu precise compensar no meu plano de tratamento. Hoje a gente está tratando uma jovem com 28 anos de idade com múltiplas lesões metastáticas de um primário de cólon. Já fez metastasectomia, chegou num limite. Nós estamos tratando simultaneamente 5 lesões. Quer dizer, é possível. Ela já fez uma radiocirurgia no passado, a gente simplesmente soma os planos de tratamento, prevê qual é o risco
E já existem os nomogramas para isso. Hoje ficou muito mais seguro, é muito mais factível dizer se é seguro ou não, se a gente vai conseguir fazer ou não. Um conceito que a gente tem é o volume de pulmão irradiado com 20 Gray, com 2.000 centigrays. É o V20-20. Quer dizer, 2.000 centigrays é o limite para 20% de pulmão. Quando a gente faz uma radiocirurgia para uma lesão pequena, eu tenho 2% de um pulmão comprometido, 3%. Então eu posso ir somando volumes até um limite de segurança. E um outro critério que acontece é, toda vez que você irradia e a perda de função, desde que o paciente não seja mais um tabagista ativo e que faça atividade física, a proliferação de alvéolos terminais. Então aquela capacidade que ele tinha, mesmo que eu comprometa um pedaço, ela pode ser mantida. Normalmente não limita, desde que a gente tenha as informações de critérios de segurança. Última pergunta, porque já estamos no verão, uma pergunta: como é que o radioterapeuta está conseguindo hoje avaliar as lesões residuais na tomografia, falar o que é tumor, o que é não tumor? Como que você tem lidado com isso depois da radiocirurgia? Porque a gente percebe, a gente fica olhando a mancha, até ficou maior, e agora o que eu faço com aquilo? E como que vocês têm lidado com isso do ponto de vista na rotina, no Oswaldo Cruz, no Sírio ou qualquer outro lugar? É o campo das novidades. O primeiro artigo que eu precisei mandar para o meu cirurgião de escolha torácico é um artigo de como seguir as alterações de pulmão depois de uma radiocirurgia. Não é incomum o paciente, depois de 6, 9 meses da radiocirurgia, voltar para a gente horrorizado porque leu o laudo, a gente olha para ele, ele está bem. Olha para o laudo, ele está quase morto. Olha para ele está ótimo. Há uma dissociação entre a clínica, depois de uma radiocirurgia, e a imagem desse paciente. Então, este ano foi publicado um primeiro estudo que diz objetivamente como seguir as alterações e quais são as alterações que chamam a atenção. PET. A gente pode ter o PET que fique permanentemente positivo por um período muito maior, até um ano, do que quando a gente faz uma radioterapia convencional. Então, mais do que nunca, eu preciso trazer o cirurgião torácico e o imaginologista para próximo da gente para entender esse processo que é novo. Perfeito. Excelente. Muitíssimo obrigado, Rodrigo. Foi excelente discussão. Marcelo, Agradeço. muito obrigado. Obrigado. Esclarecedor e colocar a realidade brasileira dentro dessa tecnologia nova. Muito obrigado, Rodrigo. Agradeço.